momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Era como ovelha desgarrada, mas ele me buscou. Era como um poço de água turva, mas ele me limpou. Era de tal modo a minha vida, como um céu sem estrelas, uma noite sem manhã. Era um trapo de imundícia, e então Jesus me amou. Minha vida, pobre vida, recebeu uma luz. Minha vida, triste vida, conheceu a Jesus. Hoje as coisas velhas já passaram, tudo em mim foi transformado, o amanhã já resplandece. Sou uma lâmpada que brilha, e em minha vida está Jesus. Mas ele me guiou. Era um lago de água suja, mas Jesus me amou. Eram tantas coisas esquecidas, já não ria, não cantava, e eu não tinha alegria. Hoje, novamente é primavera, a vida eterna já começou. Mas ele me guiou. Mas Jesus me amou. Hoje as coisas velhas já passaram, tudo em mim foi transformado, o amanhã já resplandece. Sou uma lâmpada que brilha, e em minha vida está
Jesus. Assim foi meu encontro com Jesus. E você, já se encontrou com Ele? Então cante comigo. La 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 Em obediência a Deus, se você nunca tem sido batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, então faça-o e veja como o poder vivificador te levantará. Nós queremos falar baseados na mensagem ao nascer do sol, nesta programação de hoje, a respeito de Enoque. Enoque, a sua maneira pela qual ele foi trasladado, está registrada em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e verso 24. A maneira, bem entendido, a maneira. No verso 22 está escrito: e andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus antes de gerar filhos. Andou Enoque com Deus depois que gerou filhos. Isto quer dizer que, em todas as etapas de sua vida, Enoque andou com Deus. No verso 24 nós temos: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Um verdadeiro astronauta, não é? Desapareceu. Saiu fora da órbita. Foi embora. Por quê? Ele é um tipo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vê dizendo aí, ou cantando, o mercado fechou e outras coisas, não tem nada a ver aquilo com arrebatamento. Isso é uma coisa completamente anti-escriturística. E vocês compram essas coisas e etc., não é? Mas não tem nada a ver com a Bíblia. Enoque é um tipo da noiva. E quando Enoque foi tirado, ninguém mais o viu, e o mundo continuou da mesma forma. O comércio continuará aberto, as mulheres continuarão para cima e para baixo como estão, os homens também, e os pregadores contando bênçãos de cura e outras coisas, e pregando mesmo até o rapto, o arrebatamento, quando o arrebatamento já se deu. Porque será como um rapto. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Agora, pense você, quantas pessoas desaparecem no mundo por dia? E o mundo continua da mesma forma. E nesta época em que estamos vivendo, é a era do arrebatamento. É a era em que um povo deixará a terra. Mas não pense você naquele retrato de túmulos abrindo e carros virando de roda para cima e avião ficando sozinho no ar, porque o piloto foi arrebatado. Isso eles dão valor. Isso eles compram fotografias, etc. Mas não tem nada a ver com as Escrituras, com o real acontecimento da coisa. Não. Aqui está.
E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metuselá 187 anos e gerou a Lameque. Isso quer dizer que a coisa continuou depois que Enoque foi arrebatado. Assim também a coisa continuará depois que a noiva de Jesus Cristo for arrebatada. É certo que não será por muito tempo, porque quando ele tirar a sua noiva, então dar-se-á o cumprimento da metade, a última, metade da última semana das 70 semanas de Daniel. A última semana foi cortada com sacrifício. 3 anos e meio restam para os judeus, para o cumprimento das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel não tem nada a ver com os gentios. É simplesmente para o povo de Daniel. E o povo de Daniel é judeu. Mas Deus abriu um parêntese, cortou a última semana no meio, com sacrifício, e dentro desses 2 parênteses, ele tem 7 períodos da igreja, tratando com gentios, levantando uma noiva gentílica, como José casou com uma gentílica, e a recolheu no palácio para tratar com seus irmãos. Assim também Jesus Cristo fará o mesmo, porque José é um tipo da noiva. Então você notou que Enoque é o tipo verdadeiro da noiva. Será arrebatado antes de Noé. Noé é o tipo do salvo pela grande tribulação que virá sobre a terra. Sim, Enoque já tinha vindo antes e subido antes do dilúvio, antes da grande tribulação, antes do primeiro batismo cair sobre a terra, que era água. Agora nós temos o último batismo, que é o fogo, e antes desse batismo do fogo, Deus tirará sua noiva. O Senhor Jesus Cristo levantará sua noiva pelo poder vivificador do Espírito Santo. Mas há de se notar, com bastante atenção, que antes de Enoque ser tomado, ele andava com Deus. Gerou filhos andando com Deus. Comeu, trabalhou, andando com Deus. Foi um profeta, disse São Judas. Profetizou, andando com Deus. E logo, foi tomado. E aí continuou a geração. Depois disso veio a corrupção geral do gênero humano, a ponto de Deus não suportar mais e derramar o juízo sobre a terra. Isso está muito claro. O Velho Testamento é simplesmente uma sombra do Novo. E você olhando para estas coisas, você pode ver perfeitamente o que está acontecendo, o que vai acontecer. Quando nós falamos das eras passadas, nós associamos a história às Escrituras, e podemos ver o cumprimento das Escrituras através da história. Mas agora não. Agora nós estamos vendo o cumprimento das Escrituras com os nossos próprios olhos. O que está acontecendo com a humanidade, com as mulheres, com quem as mulheres estão andando, as chamadas cristãs. Os chamados cristãos estão andando. É uma coisa presente. Não precisamos da história para vermos o estado da era de hoje. Para ver o estado da era passada, nós precisamos da história, mas para vermos o estado da era presente, não necessitamos da história. Basta olharmos no relógio, nós saberemos as horas. Olhamos no calendário, sabemos o mês, a semana, o dia. Basta olharmos o que está acontecendo, abominação e assolação no lugar em que não deve estar. O estado da mulher, o estado das igrejas, o estado político do mundo. E então nós veremos que está tudo se cumprindo como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim também seria na vinda do Filho do Homem. Enoque
Foi um homem chamado por Deus. Naturalmente, nenhum homem poderia andar com Deus sem que primeiro fosse chamado. Este homem havia caminhado em toda a palavra de Deus por quase 300 anos. Não apenas um crente de 30 anos, numa tradição. Não apenas um crente de 3 dias, muito emocionado. Não apenas um crente dando uns pequenos testemunhos ali, e amanhã no velho moinho do desânimo, da incredulidade, um crente se modernizando, como que se Deus se modernizasse. Não. 300 anos sendo o mesmo, andando em toda a palavra de Deus. Ele tinha esse testemunho de que havia andado com Deus. A sua vida falava bem alto: eu não tenho falhado em sua palavra nenhuma só vez. Ele chegou a ser tão cheio do poder vivificador que quando desceu a dinâmica sobre sua mecânica, não teve nem sequer que morrer, mas foi levantado pelo poder vivificador à casa preparada por Deus para ele. E que tal quando nós levamos uma vida sempre de acertos, todos os dias no lar? Agora ela melhorou, agora minha esposa melhorou, agora meu marido está bom. Daí uns dias, piorou novamente. Voltou à velha natureza. Hoje vai ali e confessa. Agora tivemos um avivamento. Alguém visitou a nossa igreja e eu fui muito abençoado. Eu fui abençoado. E fica naquela bênção por algum tempo. Mas Enoque, diz o profeta de Deus, podia dizer, a sua vida afirmava: eu não tenho falhado em sua palavra nenhuma só vez. Esta é a noiva. Ele chegou a ser tão cheio do poder vivificador que quando desceu a dinâmica sobre sua mecânica, estamos implicados com a mecânica? Diz, mecânica nós já temos demais. Demais? Quando se tiver essa mecânica como Enoque teve, então virá a dinâmica. Ele não teve nem que morrer para ser levantado. Começou a caminhar e como Filipe foi tão cheio do poder vivificador que em vez de ir ali a Gaza e logo subir ao outro lugar, aonde o encontrassem por ali na costa, em vez de viajar dessa maneira, ele disse: eu já sou muito velho e tenho muito poder vivificador. Penso que será melhor ir caminhando e sair deste mundo. Esse é o mesmo poder vivificador que temos agora mesmo, diz o profeta. Esse é o mesmo poder vivificador que temos agora mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vivificará vossos corpos mortais, disse São Paulo. É o poder vivificador. Enoque tinha um testemunho perfeito. Enoque tinha um testemunho do próprio Deus na sua vida. Ele não tinha um testemunho da imposição de mãos de um terceiro. Ele não tinha o testemunho de um terceiro, de uma grande bênção recebida de um terceiro, o que é muito bom, o que devemos ter. Mas, notem, estamos falando de álgebra. Mas quem não entende do abecedário poderia entender da álgebra de Deus? Sim, Enoque tinha um testemunho perfeito. Isto quer dizer, é um testemunho daquilo que aniquila o que é em parte, daquilo que necessita de impor as mãos, diz o profeta de Deus. Ele disse, o judeu pedia, vem e põe as tuas mãos e minha filha será curada. Isso é escriturístico. Mas a noiva está proposta a alguma coisa a mais. É o próprio testemunho perfeito dentro dela. É a promessa em seu coração
enquanto ela sofre críticas e afrontas. Enoque tinha um testemunho perfeito, não de um terceiro na sua vida, mas do próprio Deus em si. Era Deus em Enoque. Tudo que Deus me tem dito que faça, o tenho feito, diz a vida de Enoque. Tudo que eu tenho visto e que ele me disse que fizesse, o tenho feito. O que me impede subir quando chego à minha idade de cansaço, em que não posso mais caminhar nessa terra? O que me impede subir? Tenho que ir ali acertar, tenho que ir ali receber uma bênção, tenho que ir ali receber outra bênção. O testemunho perfeito estava em Enoque. Ele chegou a estar cheio da mecânica, que quando desceu o poder vivificador nessa mecânica, simplesmente ele se levantou e caminhou fora deste mundo ao céu. Lembremos-nos como Filipe se deu com outro país, depois de obedecer a este poder vivificador, de deixar um grande avivamento para tratar com um homem apenas, em obediência à palavra de Deus. Resultado, ele foi levantado para um outro país. E quando Enoque não podia andar mais aqui neste mundo, porquanto já tinha preenchido toda a ficha de Deus, já havia preenchido todo o requisito e não tinha nada que estar acertando do outro lado do rio, não tinha nenhum fuxico em sua vida, não tinha nenhum mexerico, não tinha nenhuma murmuração, não tinha nenhuma conspiração, não tinha nenhum orgulho, nenhum avantajamento próprio, não tinha nenhuma doutrina à parte. Quando ele estava assim com o próprio Deus em si, o que é perfeito, então ele não pode esperar outra coisa, o poder vivificador. Ele não contava mais com imposição de mãos e com outras bênçãozinhas. Ele simplesmente levantou e caminhou fora deste mundo ao céu. Isto é o que o Espírito Santo está fazendo. Isto é o que o Espírito de Deus está fazendo. E a você, meu ouvinte, que ainda não tem obedecido à palavra de Deus em relação ao seu batismo, que seria como que nascer, como começar tudo de novo, depois de 30 ou 40 anos de tradição, lembre-se, Enoque andou com Deus 300 anos. Então está aqui a recomendação do profeta de Deus, como a de Pedro. Em obediência a Deus, se você nunca tem sido batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, então faça-o e veja como o poder vivificador te levantará, porque há uma promessa de Deus sobre isto, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto quer dizer, você não pode chegar no terceiro sem dar o primeiro passo. Você não pode, de maneira alguma, chegar ao último degrau da escada sem subir pelo primeiro. Suba nesse instante, comece a ver o Pai no Filho e peça o nome desse Pai em seu batismo e suba para a glória, suba na mensagem, venha para as alturas como uma águia. Esse poder vivificador te levanta na fé a ponto de olhar para este mundo como coisas minúsculas e esses problemas rotineiros que te põem na fila de orações, de comércio. Então tudo será sanado. Deus te abençoe nesta hora com esta grande bênção vivificadora do Espírito Santo. Deus tire de você tudo que te amarra nesse nível terreno e te coloque nas alturas como um ser espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Andai com Deus, então vereis que a senda vos será bem mais feliz, de doce paz, que muito agradará. As forças renovar-se-ão, quais águias no vigor, e novas sempre vos serão as bênçãos do Senhor. Andai com Deus em santas mãos e puro coração, assim fazendo alcançareis a sua aprovação. A grande norma atingir, com esforço alcançareis, perfeito sede como é o eterno Pai do céu. Andai com Deus, andai com fé, em santidade, amor, gozai da eterna e doce paz que há no Redentor. Andai com Deus em direção ao vosso eterno lar, buscando sempre a perfeição, até no céu entrar. Perdido e tão distante andava, até que um dia achei Jesus. De glórias vãs então cuidava, sem ver dos céus a clara luz. Hoje o doce olhar de Cristo, lá das trevas me buscou, e com ele agora eu vivo a cantar, bem alegre a luz do seu olhar. Das coisas santas não temendo, ai quanto a Deus não resisti. Depois pecado triste e horrendo, a imagem vãs então servi. Hoje o doce olhar de Cristo, lá das trevas me buscou, e com ele agora eu vivo a cantar, bem alegre a luz do seu olhar. Vazio e satisfeito um dia, achei meu triste coração. Clamei por Deus em agonia, chorei pedindo a salvação.